Vamos comparar nesse vídeo algumas funções quadráticas. Nesse primeiro exemplo, vemos uma função g de x e ele pergunta qual dessas funções, f de x ou g de x, tem interseção maior no eixo y. De cara, nós vemos que, pelo gráfico de g de x, ele intercepta o eixo y no ponto 3. Para descobrirmos qual é o ponto que f de x intercepta o eixo y, vamos fazer x igual a zero. Quando x for igual a zero, vamos achar o ponto que ele intercepta o eixo y. Portanto, fica 2 vezes zero ao quadrado, menos 6 vezes zero, mais 4. Então, ele intercepta no ponto 4. Portanto, f de x intercepta no ponto 4. E, obviamente, o f de x intercepta o eixo y no ponto maior do que g de x. Vamos ver outro exemplo. Nesse outro exemplo, vemos pelo gráfico as raízes de g de x nós já sabemos. Vamos ver se nós podemos calcular as raízes de f de x. Para sabermos as raízes de f de x, fazemos f de x igual a zero. Então, você tem 0 igual a x ao quadrado mais x menos 6. Lembrando que, quando o coeficiente de x ao quadrado é 1, esse coeficiente de x vale menos a soma das raízes, e esse daqui vale o produto. Então, a pergunta é, qual as raízes cujo produto é menos 6 e cuja soma é menos 1? Então, se você descobrir qual é a soma de dois números que dá menos 1 e a multiplicação dá menos 6, você consegue fatorar esse polinômio. Então, se você colocar uma raiz x1 igual a menos 3 e x2 igual a 2, você verifica que, somando as duas raízes, você vai encontrar menos 1, e multiplicando as duas raízes, você vai obter menos 6. Portanto, você vai ter as raízes menos 3 e menos 1. Então, como é que você escreve esse polinômio? Você escreve dessa forma, x mais 3 vezes x menos 2. Pois, se você substituir x por menos 3, esse fator aqui dá zero. Então, multiplicado por qualquer coisa dá zero. E se você substituir esse x por 2, esse fator aqui dá zero e multiplicado por qualquer um dá zero. Então, nós temos que as raízes são menos 3 e 2. Portanto, você tem menos 3 e você tem 2. Então, quantas raízes essas duas funções g de x e f de x têm em comum? Elas têm uma única raiz em comum. Portanto, a resposta é 1. Vamos ver outro exemplo. Nesse terceiro exemplo, vamos comparar a concavidade. G de x, nós já vemos que a concavidade é para baixo. Agora, f de x, a concavidade é para cima ou para baixo? Quem vai nos dizer qual é a concavidade de uma função é o coeficiente que está na frente de x ao quadrado. Pois, se você tem a concavidade para cima ou a concavidade para baixo, quando o x é muito grande, mais 1.000, mais 1.000.000, ou muito pequeno, menos 1.000, menos 1.000.000, ele elevado ao quadrado sempre vai dar positivo. Portanto, essa concavidade, não importa se o x for crescente ou o x for cada vez mais negativo, a função vai ficar sempre positiva. Ou seja, esse coeficiente, que nós chamamos de a, se ele for maior do que zero, a concavidade é para cima, pois ele cresce independentemente do valor de x. Ou seja, quando x cresce,
ele cresce. Quando o x fica cada vez mais negativo, a função cresce também. Portanto, essa concavidade é para cima, é maior do que zero. A é maior do que zero. Já o g de x, a concavidade é para baixo. Então, as duas não têm a mesma concavidade.